Deixa eu chamar o nosso Paulo Azeredo, que tá chegando aqui no Rádio Esportes com uma notícia, com uma lembrança, né, que é muito impactante para todos os fãs do esporte no Brasil, para todos os fãs de automobilismo em qualquer lugar do planeta. É um dia de uma lembrança muito importante para todos. Paulo Azeredo, boa tarde. Tudo bem, Cirilo? Boa tarde para você, quem tá ligado com a gente. Hoje é dia de ouvir essa musiquinha, né? Hoje é dia de ouvir o tema da vitória, 30 anos em lembrança à morte de Ayrton Senna. Aquele 1º de maio de 94, que ele se chocou na curva Tamburello a mais de 300 km por hora, marcou o circuito italiano de San Marino em Imola e também marcou o automobilismo brasileiro, perdendo o seu maior ídolo e ícone também. Bom, o Senna, que foi campeão pela primeira vez na Austrália em 88, depois chegou a ser campeão em 90, mas em 91, quando ele foi campeão, acredito que foi o maior momento da história dele. Por quê? Foi a primeira vez que o Senna ganhou no Brasil. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho trazer um depoimento dele, porque antes a gente tem que trazer aqui uma entrevista que o João Vitor Xavier fez no Bastidores em dezembro de 2004 com a Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna. Naquela época comemorava-se 10 anos, né? Olha. A morte do Ayrton Senna. E ela fala por que ele alcançou tanta excelência e como era o irmão no dia a dia. Olha, o Ayrton sempre foi uma pessoa, assim, muito determinada, né? Muito focada, uma herança aí familiar, porque meus pais são também pessoas, assim, muito determinadas, muito perfeccionistas, e eu acho que nós herdamos um pouco esses valores. O Ayrton expressou isso na maneira dele trabalhar, né? Ele sempre foi uma pessoa que não se contentava com mais ou menos, ele sempre buscava fazer mais, melhor, sempre melhor, aquela coisa da perfeição. Ele nunca se contentou com o segundo lugar, ele se colocava sempre de maneira muito determinada, mesmo diante de fracassos, dificuldades, ele continuava determinadamente a ir em frente. Então, acho que isso é uma característica da vida do Ayrton, dentro e fora das pistas. O amor pelo automobilismo, a paixão, isso tudo surgiu pelo pai de vocês. A história é que o seu pai deu o primeiro carro para ele, o primeiro kart, toda a história surgiu daí. Foi. Meu pai tinha uma empresa enorme de peças para automóveis, né? Fornecia para as montadoras, e ele fez o primeiro kart do Ayrton quando ele tinha 4 anos. Um kart para brincar, para divertimento. Nunca foi nada dentro do aspecto de profissional, de virar corredor, piloto, nem nada. E o Ayrton, então, começou a brincar com 4 anos nessa área, e por uma coincidência meio, assim, realmente muito interessante, por acaso, ele tinha muito talento nessa área e acabou onde acabou. Bom, e agora a gente vai trazer o que eu disse anteriormente, o depoimento do Ayrton Senna, logo após ele vencer o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez, no dia 24 de março de 91. Foi uma corrida muito difícil, o Senna teve que se superar, muitos problemas mecânicos no carro. Vamos ouvir o que disse o Senna. Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim. Memorável. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso,
O problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o para trás chegando, eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final da Redbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu, eu tô feliz demais e a emoção foi muito grande. Muito bem, tá? Então a fala do Senna, a gente vai trazer também daqui a pouquinho, Cirilo, aqui a repercussão dessa celebração pelos 30 anos da morte do Ayrton Senna. O Senna que é realmente um ícone do esporte brasileiro e mundial, muito respeitado também lá fora, e a gente vai trazer com o Marcelo Beckler, viu, o João Vitor Cirilo, essa repercussão daqui a pouquinho, viu, João? Combinado. Em instantes, a gente vai trazer também uma charge importante do nosso Duque, né? Nesse dia de lembrança, nesse dia em que os fãs de esporte, que os fãs de automobilismo estão todos reunidos, né? Para lembrar os grandes feitos desse cara que foi uma enorme referência no esporte brasileiro. Algumas rádios da rede Itassat continuam agora com o Jornal da Itatiaia à tarde. Nós seguiremos juntos em instantes com Rádio Esportes pela Itatiaia. Meio-dia e meia, o nosso Marcelo Beckler traz detalhes também da Europa, né? Da repercussão internacional quanto a isso, né, Paulinho? É isso. Vamos trazer então o Marcelo Beckler repercutindo, inclusive, nós tivemos hoje um momento lá em Imola, em que se celebrou esses 30 anos da morte do Ayrton Senna, que inclusive tem uma estátua dele lá no Grande Prêmio de Imola, né? Marcando, infelizmente, esse falecimento. Vamos trazer então a repercussão com o Marcelo Beckler. Hoje teve uma solenidade que foi realizada na Curva Tamburello, presença de muita gente, prestando homenagem, muitas bandeiras do Brasil em San Marino, prestando homenagem ao Ayrton Senna. E se a gente olha as manchetes dos principais jornais aqui da Europa, a gente vê que o Ayrton Senna foi gigante, não apenas no Brasil. O jornal Marca da Espanha fala, apesar de terem passado 30 anos, ele segue mais presente do que nunca. O Mundo Deportivo traz que 30 anos sem o inigualável Senna. A Sky Sports da Itália também vai nessa linha, o legado da lenda que morreu há 30 anos. Fox Sports, a lenda sempre vai viver. A Bola de Portugal também destaca 30 anos do adeus de um imortal. É realmente impressionante e emocionante o respeito que ainda tem tanto tempo depois o Ayrton Senna, tanto para aqueles que viveram a sua época, também para os mais jovens que nem chegaram a conviver com o Senna dentro dos cockpits e também fora deles. Muito bem, tá então, João Vitor Cirilo, a celebração desses 30 anos do falecimento do Ayrton Senna, que marcou muito a minha geração, né? A gente estava até conversando fora do ar aqui, o Léo falava, ele tinha 13 anos, eu tinha 12. E pra gente marcou demais. Eu lembro exatamente o momento, eu estava assistindo a corrida com meu pai. Eu também. Porque era a Fórmula 1 era domingo sim, domingo não, era momento da família se reunir para ver o Senna, não era a Fórmula 1, era para ver o Senna. E aí quando bateu e tal, mas assim, acho que adolescente, pré-adolescente, né, 13 anos, a gente não tinha dimensão daquilo, o Senna bateu. Estão preocupados, o Senna machucou, e a própria televisão e o Galvão Bueno nisso, ele é um gênio, né? Nisso não, ele é um gênio. O Galvão, estamos acompanhando, o Senna movimentou a cabeça, tal, que bom, chegaram os paramédicos, tal, preocupante, tal. Mas assim, a gente não tinha. Aí, pouco tempo depois, vem a notícia e parecia que a gente tinha perdido alguém da família. Esse é que é o sentimento, né? Quando o Senna faleceu. Vou colocar na tela, inclusive, para a turma do YouTube, a charge do nosso Duque, que diz muito sobre isso que vocês estão comentando aqui na Itatiaia. São algumas gerações diferentes aí conversando, né? Com a lembrança do que aconteceu naquele dia. Tem aparentemente um avô, né? Conversando com o neto. Ó, naquele dia eu estava lavando minha bicicleta. Tem a mãe com a filha. Eu estava almoçando com a sua avó. O pai com o violão na mão conversando com o filho. Eu estava ensaiando com a minha banda. E aí o Senna, na sequência, eu estava pilotando meu carro. Foi há 30 anos. A lembrança também brilhantemente do nosso Duque, que está lá no Instagram,
da Itatiaia. E você não viu o Senna? Eu não vi o Senna. Nasci no mesmo ano, mas não vi o Senna. O Léo com 13 anos. 13. Eu tive que noticiar a morte do Senna. Lembrança do esporte brasileiro. Ayrton Senna, um dos grandes nomes da história, não só do automobilismo mundial, né? A história do esporte, e que até hoje é lembrado semanalmente quando a gente fala de automobilismo aqui no nosso país e também internacionalmente. Vamos fazer uma rápida pausa, em instantes, mais do Atlético, mais do Cruzeiro, notícias também da Liga dos Campeões da Europa.